Muito bem, boa noite a todos. Damos início ao nosso programa Varrendo a Redação, todas as sextas-feiras, 19 horas, do Grupo Progresso, sempre trazendo um convidado especial, como não podia deixar de ser hoje também, né? Nós trouxemos a nossa especialista em departamento pessoal, legislação de pessoal, legislação trabalhista, previdenciária, Patrícia Có. E nós vamos conversar com ela hoje sobre o E-Social. E explicar para vocês, nossos estimados ouvintes, o que é social. Isso parece uma coisa bicho de outro mundo, mas todos, nós todos, sem nenhuma exceção, estaremos sendo afetados de uma forma ou de outra com este programa criado pelo governo federal. E depois a Patrícia, nós vamos conversar e saber o que é isso, né? Especialmente quem tem empregado, doméstico, rural, né? Empregados de empresas, onde nós teremos participação nisso. E nós iniciamos o nosso programa agradecendo a participação e a audiência de cada um de vocês, o apoio aqui do Anderson, como sempre faz nas sextas-feiras, do Adriano e do nosso especial João Batista, do nosso chefe João Batista. E inicio a nossa jornada hoje, nosso bloco de hoje, né, destacando as manchetes do nosso querido Progresso, né, que, aliás, vocês todos podem receber gratuitamente, né, via eletrônica, né, basta que liguem aqui para a nossa redação ou entram no nosso site e façam um pedido, né, sem nenhum custo para vocês, né? Ou até, às vezes, no JP News, no www.oprogressoonline.com.br, tá? Também pelo próprio e-mail do Adriano, editor@oprogressoonline.com.br, e também jbteixeira@oprogressoonline.com.br. E se também quiser fazer uma visita do nosso jornal, né, ainda em obras aqui, né, recuperando, em breve nós teremos aí o acabamento das obras aqui, a finalização das obras, né, e com novas instalações aqui do Progresso. Se vocês querem nos visitar, né, por favor, e aí pode também dar o seu endereço eletrônico, que nós possamos passar para cada um de vocês gratuitamente na sexta-feira, bem cedinho, né, o nosso jornal O Progresso. E as manchetes são: vice-presidente do PT diz que se sentiu traído com a notícia sobre o PSOL. Essa semana deu um revertério político aí, né, e alguns membros do PSOL, né, ingressando ou noticiando seu ingresso no PT. Em nomes importantes do PSOL, que inclusive fazem parte da atual administração. O nosso querido Paraguai, Luiz Américo, foi um dos que anunciou, né? E aí que há mais detalhes vocês podem ler nessa matéria, e vamos ver, né, como vai terminar o caso. Aí alguns membros do PT não concordaram com esse ingresso, que teria que fazer uma revisão anterior, tal, umas coisas do partido, né? E, enfim, uma mexida política aí. Simone Der destaca a importância regional da biblioteca pública. O jornal Progresso tem feito matérias importantes, né, sobre a importância do retorno da biblioteca pública para o seu lugar. E a Simone foi diretora durante muitos anos, dedicada diretora, né, e com propriedade fala sobre a importância dessa biblioteca. O prefeito de Maratá fala sobre as obras da Transcitros. E a Metroplan apresentou em São Sebastião do Caí, né, preliminares dos estudos sobre as cheias no Caí. Prevenções, como é que pode ser feito, estudos, enfim, né? Isso é uma coisa muito importante também. E na capa também uma coisa importante: café colonial da Casa do Agricultor já virou tradição, né? Há anos instalado na Casa do Agricultor instalações realizadas pelo prefeito Percival Souza de Oliveira, né? Modificaram muito
a nossa Casa do Agricultor. Vocês se lembram que a feira era feita na rua, em condições precárias, né? O município então fez a compra da aquisição lá da Casa do Agricultor, já deixando espaço para novas obras, e lá se instalou um café colonial, nas terças, quintas, sextas e sábados. Muito bom, o café colonial, além daqueles espaços naqueles dias ali, ele é itinerante, quer dizer, se você quiser levar o café para sua casa, encomenda lá, né? E eles levam lá, é uma coisa muito importante. Hein? E além do que nós temos aí produtos coloniais, doces, frutas, verduras, né? Coisas da mel, linguiça, né? O peixe, né? Biju, enfim, o que vocês quiserem de coisas boas, né? Especialmente no sábado pela manhã, né? Mas outros dias também aqui, como o nosso progresso está falando aqui, tá? E aí, na contracapa, Krantz prevê caos. O presidente da Câmara, Renato Krantz, fala sobre a sua preocupação sobre o trânsito e o estacionamento rotativo, né? Já que o Lar do Menor anunciou a sua saída definitiva em razão de prejuízo de R$90 mil no ano de 2013, né? Nas suas contas, o Lar do Menor já anunciou antecipadamente, já em abril ou maio, já notificou o prefeito Paulo Azeredo de que não vai continuar mais nos serviços, né? Através da diretora Josênia Flores Cruz. Muito bem. E também da presidente Lúcia. No nosso progresso histórico, né, histórias interessantes sobre a vida lá em 22 de dezembro de 1904. Uma homenagem a Júlio de Castilhos, festividades, acidentes, enfim, né? Uma coluna muito cheia, muito rica. Muito bem. Dito isso, nós vamos dar início à nossa entrevista aqui com uma ilustre convidada, Patrícia Cor. Patrícia, boa noite, muito obrigado por ter aceito nosso convite, obrigado por estar conosco aqui no nosso Jornal Progresso, no nosso programa Varrendo a Redação. Boa noite, Marcos, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, espero poder colaborar aí com o pessoal com algumas novidades, né, algumas dúvidas, algumas coisas assim. Se o seu Milton Guessel, um dos mais brilhantes, competentes e honestos profissionais da contabilidade, ressuscitasse hoje, ele não ia acreditar no que estava vendo, né? Do papel fomos para a coisa eletrônica. No dia, você tem uma ideia do que a gente está falando? No dia 11 de abril agora, desculpe, no 11 de julho próximo agora, a Vara do Trabalho, que se chamava antigamente Junta do Trabalho, a Vara do Trabalho de Montenegro, passa os seus processos a serem eletrônicos, ou seja, não se fará mais inicial, nem contestação, nem juntada de documento. Tudo eletrônico, né? Obrigatoriamente. E a Justiça Comum já iniciou aqui em Montenegro no processo do Juizado Especial Civil, já é eletrônico, já tem o projeto Temes, muitas coisas já têm acesso eletrônico, né? Para se ter uma ideia de que no Brasil existem 98 milhões de processos. Então, o que era processo físico continua processo físico, mas passa-se ter o processo eletrônico. Bom, da mesma forma, todas as obrigações fiscais, que a gente hoje vê folha de pagamento, contabilidade, escrituração fiscal, né? Aquele estoque que a gente preenchia à mão, livro diário, eu fiz livro diário à mão, né? Tudo isso está desaparecendo, dando lugar para os meios eletrônicos. E uma das coisas que vem agora aí é o e-social, que a Patrícia vai explicar para nós o que é. Ou seja, a nossa folha de pagamento, as nossas obrigações, como empregado doméstico, empregado rural, o empregados de empresas, o empregados de entidades, ou seja, de alguma forma todos nós estaremos envolvidos no e-social, né?
e o controle total do governo, da Receita Federal, da Previdência, sobre a folha. A folha será online. Patrícia, enfim, o que é o E-Social? Bom, o E-Social, então, não é nada mais, nada menos do que toda a nossa parte de folha, impostos, obrigações e controle, né, da empresa, dos seus empregados, tudo de forma online, né? Tudo passa a ser agora uma junção da Previdência e da Receita, e a gente vai estar fazendo a folha de pagamento, né, enviando os tributos, tudo via sistema, nada mais via papel, como foi falado. E o que assusta um pouco, né, os empregadores, principalmente, é a questão aí que vai ser uma fiscalização direta, né, em questão de horas extras, de jornada de trabalho, de benefícios, né, tudo isso existe aí uma cultura, né, dos empregadores que vai ter que ser mudada, né, em questão de férias, procedimento admissional, rescisão. Então isso é o que mais assusta, né, aos escritórios, ao pessoal de recursos humanos que trabalha nessa área, vai ser essa mudança de cultura, né, porque a nossa legislação ela não muda, não altera nada, não é nada novo, né, legalmente, mas muda aí essa sistemática de envio, cultura e processos. Patrícia, nós vamos ter a folha comum, nós teremos uma folha de pagamento, aqueles envelopes que a gente traz lá para nossa doméstica assinar, para os nossos empregados, isso continua. Sim, tudo permanece, o documento lá que vai ser assinado, né, pelo empregado quando ele recebe, vai ser enviado os recibos de pagamento, né, tudo vai ser emitido como acontece hoje. Só que paralelo a isso, vai ser enviado também, né, para o sistema da Receita Federal, fazer lá os seus controles de pagamento, né, de como está sendo a jornada daquele empregado, se os benefícios de acordo com a convenção estão sendo pagos tudo certinho. Então esse controle vai ser feito online. A gente tem visto uma preocupação muito grande de todos os empregadores de todas as áreas. Esse receio, esse medo se justifica? Eu acredito que sim, né? Mas que nem a gente comentou, não é pela legislação, mas sim aquela mudança de cultura, né? Que hoje a gente vai lá e negocia as férias com o empregado, né? Vê qual é o melhor dia para tirar, se conversa, ajusta, daqui a pouco faz um recibo lá, amanhã tu sai de férias, ou até o empregado tem alguma necessidade, né? Então hoje tudo se resolve assim de um modo prático e fácil, né? O que legalmente não é o que se exige. Então tem toda essa dificuldade, algumas coisas melhoram, outras não, conforme esses acordos que a gente fazia, que beneficiava as duas partes, né? E a cultura aquela de ir na admissão, fazer o exame, pegar todos os documentos do empregado, né? Fazer os exames periódicos, a questão que boa parte das empresas não tem aqueles programas PPRA, PCMSO, né? Isso é muito importante, então tem que começar a ser elaborado, se correr atrás. Então existem as suas dificuldades, né? Na prática, acho que vai esse medo, assim, essa coisa dessa mudança, né? Porque hoje tem uma certa flexibilidade, né? Sim. Assina a carteira atrasado, faz o atestado médico depois, né? Começa a depositar o fundo de garantia atrasado, paga o INPS, aquelas coisas todas. E isto, a partir de agora, praticamente ficou proibido, porque, vamos dizer assim, você tinha eventualmente uma empresa ou o empregado reclamava na Justiça do Trabalho e aí você corria atrás desses documentos. Certo. E agora não, agora vai ser eletrônico. Se tu não cumprir com aquilo ali, se eu estou entendendo bem, se tu não cumprir com aquilo ali, tu já está. Tem um fiscal eletrônico lá no ato. E não adianta desligar a impressora que vai vir Fica autuado na hora, né? Não existe mais. Que nem a gente sempre comenta, né, com os nossos clientes, quando troca uma ideia, nós não estamos proibindo ninguém de fazer nada, né? Mas no momento que tu vai registrar uma admissão retroativa no site da Receita, tu já tem ali, tu já sai com 3 multas para pagar, né? Que é a falta do ASO, a admissão retroativa e a falta de registro na carteira. E com certeza, se houver reincidências, isso vai abranger aí uma fiscalização, alguma coisa
porque não deve ocorrer. Então, além de pagar as multas, as recorrências se tornam cada vez piores, né? E não interessa se o cara é um grande empregador ou um empregador doméstico. Não interessa. O sistema é para todos, Até porque o carro-chefe do E-Social começa com os empregadores domésticos, né? Então, não escapa ninguém, das grandes empresas até o doméstico que faz o serviço lá na nossa casa. Também de uma forma, claro, mais simplificada, né? Que o próprio empregador pode acessar a internet e fazer, não precisa ter, né, um responsável maior, mas tem que ser feito, sim, tudo corretamente, desde o empregado doméstico até as grandes empresas. Hein? A nossa geração aqui, não da Patrícia nem do Andros aqui, que eles já são furungadores de computador, mas a nossa geração, assim, não vou dizer velhos, mas mais experientes, né? O outro te atira nisso e aprende, como a grande maioria de nós estamos fazendo, ou tu está fora de um mundo totalmente novo. O papel tem seus dias contados. Nós todos, jovens e mais velhos, que ainda estamos afeitos ao papel, estudamos papel, lemos livros com papel, nós vamos ter assim uma certa dificuldade. E Patrícia, já era para ter entrado esse programa em janeiro de 2014. O que houve? Quando vai vir? Está acontecendo um desastre? Sim, na verdade, o pontapé inicial dos SPEDs, dá para se dizer, né, foi em 2007 pela Receita Federal. Era para ter começado com o SPED da Folha, mas no desenvolvimento lá, quando eles foram criando e vendo as necessidades, detectou-se então que era um envolvimento muito grande, né? Todas as empresas e trabalhadores e demais órgãos que passam a fazer parte desse novo sistema. Então a Receita acabou dando uma pausa no SPED social e deu andamento nos outros SPEDs que já estão em vigor aí, como a gente já tem conhecimento. Então, em 2013 foi aprovado, né, oficialmente o primeiro layout, que daria início em janeiro de 2014. Mas ainda existem empresas grandes que estão como carro-chefes desses testes, né? E qual é a grande crítica, né? Que a Receita não está se integrando com as empresas das reais dificuldades, né, para a implantação desse sistema. Porque tem muitas coisas que o sistema da Receita quer engessar, mas que a gente sabe que não tem como. Como eles não têm conhecimento e não se tornaram conhecedores do programa de folha, como as coisas funcionam, né? Acabaram umas empresas aí entrando em atrito e gerando conflitos e discussões e tal, para se dar mais uma prolongada, para realmente haver um período de adaptação, né? Porque o layout foi disponibilizado, mas não se houveram testes, não foi feito nada, então as empresas ficam meio assim, como fazer, como que vai funcionar, né? Então foi prorrogado de janeiro para abril de 2014 e do último layout ficamos até há poucos dias atrás sem nenhuma novidade. Então foi afirmado que após a divulgação do próximo layout, que vai ser o oficial, teremos aí 6 meses, né, de adaptação para começar a vigorar. Na verdade é um projeto muito grande, que eu acho que quem começou não teve noção do tamanho do tamanho do problema. E tem alguma previsão assim? É 2015, 2016, alguma coisa nesse sentido? Talvez, como o segundo layout ainda está em vias de finalização, talvez aí para o segundo semestre de 2015 e início de 2016, porque eles botam as empresas maiores primeiro, deixando as menores para depois, né, as mais simplificadas. E alguma coisa a ser feita a partir de agora? Alguém já tem que se preparando? O que eu acho muito importante, Marcos, porque, como a gente vinha falando, a cultura hoje é de não se fazer muitas coisas, não se cumprir muitas regras, apesar de serem conhecedoras, né? Então, a gente sabe que existem muitos cadastros que não estão atualizados, tem pessoas que têm mais de um número de PIS, um número de inscrição na Previdência, né? A documentação do cadastro não está
100%. Temos empresas aí que não fazem exames admissionais, nem exames periódicos, né? Então não tem os laudos do PPRA, o PCMSO, não tem esses programas. Então tudo isso, eu acho que esse tempo que se ganha com essa prorrogação, ele é benéfico para as empresas, que eles têm esse período para correr atrás de atualizar essa documentação, começar a fazer exames, colocar tudo em dia. Porque quando o layout for colocado em prática, a gente vai ter que não só colocar as informações no sistema de hoje em diante, vai ter que colocar desde o momento que o empregado entrou na empresa. Ou seja, o sistema já vai ter as informações se eu não tenho um exame periódico, se eu não fiz um exame admissional. Então é muito importante as empresas, sim, desde já irem se preparando, sim, até para se adaptarem a essas novas exigências, né? Daqui a pouco tem férias para pagar, tem exame para fazer. Então esse período é muito importante já começar a correr, sim, e se adaptando a essa nova rotina, digamos assim. Muito bem, nós vamos continuar conversando com a Patrícia, nós vamos encerrar o primeiro bloco. E não antes de mandar um abraço para dois amigos muito especiais, né? Todos vocês são especiais, mas o Wilson Rigon está completando aí 66 anos, um abraço para o Wilson, para a família do Wilson também. E também um abraço muito fraterno para o meu querido amigo José Alfredo Schmidt, agora secretário da Aviação Serviços Urbanos, assumiu esse desafio, né? Mas já trouxe, ele leva consigo alguns parceiros importantes, que nem o Sérgio Vargas, para a oficina lá, né? Algumas pessoas de sua confiança, e desejo para o Schmidt, né? Meu desejo, o desejo do Andres, aqui do Adriano, do João Batista, enfim, da toda a equipe do Progresso, muito sucesso, né? Para o José Alfredo, e tenho um carinho muito especial pelo José Alfredo, pela sua família, em especial o Schmidtão e a Vitória, sua filha. Um abraço, Schmidt, do nosso Progresso aqui. E em breve nós, em alguns instantes, já estaremos de volta com a nossa convidada Patrícia Kopp, do CGC Contabilidade, e que continuar falando para nós sobre essa importante modificação que vem aí, o E-Social. Até breve. Muito bem.